Em busca de um teatro pobre, de Grotowski. Ele não era inteiramente dele. Stanislavski foi o primeiro criador de um método de representar no teatro com os problemas teatrais. Não podemos fazer nada além de dar respostas pessoais aos problemas que se levantou. O teatro de Artaud sente a necessidade de um confronto e retém o que resulta deste teste. O paradoxo de Artaud está no fato de ser impossível executar suas proposições. Artaud não deixou nenhuma técnica concreta, não indicou nenhum método, deixou visões, metáforas. Esta foi certamente uma expressão da personalidade de Artaud e é parcialmente um resultado da falta de tempo e de meios para colocar tudo o que imaginou em termos práticos. É também um resultado do que poderíamos chamar o engano de Artaud, ou pelo menos de sua peculiaridade, enquanto investiga sutilmente de forma alógica, quase invisível e inatingível. Artaud empregou uma linguagem que foi quase igualmente intangível e fúlgida. Ele disse sobre a magia do teatro, um teatro que transcendesse a razão discursiva e a psicológica. A realidade do teatro é instantânea, não uma ilustração da vida, mas algo ligado à vida, apenas por analogia quando verificamos tudo isso. Ele explica o desconhecido pelo desconhecido, o mágico pelo mágico. Ele o opôs ao princípio discursivo do teatro francês. Não satisfazia em ilustrar textos dramáticos, exigia um texto criativo. Artaud pretendeu suprimir a barreira existente entre os atores e a plateia. Seu segredo foi transformar os erros em imperfeição e coisas frutíferas. Enfoca que devemos ser capazes de atingir através de caminhos diferentes. A arte do ator que faça qualquer coisa com todo o seu ser e não apenas um gesto mecânico de braço. Deve estimular, e isso é tudo o que um pensamento pode realmente fazer, sem compromisso. Seu organismo para de viver, seus impulsos crescem superficialmente. Impossibilidade de separar o físico do espiritual. Artaud expressa a ideia de uma grande liberação, uma grande transgressão das convenções, uma purificação através da violência e da crueldade, acima que evocado dos poderes cegos no palco, deveria nos proteger deles da vida. Investigação metódica. Diante do questionamento se existe relação entre um trabalho dramático e a época em que ele foi criado, Grotowski afirma que sim. Mas não é o motivo que leva ele a confrontá-lo. Ele exemplifica que estudar a vida social e cultural da época a partir da obra é trabalho de professor. Na perspectiva da arte, as obras estão sempre vivas. Continua seu exemplo falando da Odisseia, que é atual, pois ainda existem peregrinos. Não se deve fazer muita especulação no campo da arte. A arte não é fonte de ciência. Não se deve fazer muita especulação no campo da arte. A arte não é fonte de ciência. Não se deve fazer muita especulação no campo da arte. A arte não é fonte de ciência. Grotowski deixa claro seu fascínio pelo Instituto Bohr, local onde médicos de todo o mundo compartilham experiências inovadoras e dispõe de arquivos com todas as pesquisas que passaram ali. Para ele é um modelo de atividade. A citação do Instituto Bohr é usada para se opor a uma das ideias de Stanislavski, que diz que o ator deve basear-se na sua inspiração ou em outros fatores imprevisíveis. Para Grotowski, o ator não pode esperar por uma irrupção de talento ou por um momento de inspiração. Para atingir esse estado não é necessário aprender coisas novas, mas eliminar hábitos antigos e tudo o que bloqueia suas associações íntimas e ocasiona a falta de decisão, o caos da expressão e sua falta de disciplina. Sobre o interesse pelo ator, Grotowski explica que isso se dá pelo mesmo ser humano. Isso proporciona um sentimento mútuo de compreensão e possibilidade de entendermos a nós mesmos através do comportamento do outro. Mas ele continua dizendo que se o ator reproduzir o que ele ensinou, então o mesmo é considerado estéril, por nada ter sido revelado. Não monto uma peça para ensinar o que já sei. Depois da montagem, é que terei aprendido mais. Todo método que não se abre no sentido do desconhecido é um mau método.